E aí, meus queridos e queridas, fui desafiado. Como é que recusa? Acabou que igual eu não recusa desafio não, velho. Não sou doido. Ler um livro diferente. Um livro de autoajuda, coaching. Será? Será? Se a gente não tentar, nunca vai saber. Então vamos ler, é o jeito. Eu não vou ler tudo hoje não, porque cansa, né? Mas acho que um capítulo por dia os Paranauê vai se ajeitando. Então, vamos lá. Paulo Vieira, o poder da autorresponsabilidade. A ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo. Ou seja, a ferramenta eficiente. Eu tô pensando aqui no significado de alta performance aqui. Alta performance. Vamos ver sinônimos. Um alto desempenho. Pode ser um alto desempenho. E gerar alto desempenho e resultados em pouco tempo. Resultados com qualidade ou em quantidade ou ambos? Não sei, vamos descobrir. Vamos lá. Achei esse livro na internet em PDF, então eu creio que não tem mal em usá-lo. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Confesso que isso aqui é top. Essa frase é massa, realmente. Se você for pegar até a ideia da formiguinha, de pouquinho em pouquinho vai longe. Folhinha em folhinha, buraquinho em buraquinho, vira aquele emaranhado que ninguém acha saída. Aquela doideira. A formiga é um bicho doido, diferente de tudo. Apresentação. Acho que não tenho muito o que comentar, né? O objetivo do livro é passar um conceito primal sobre a excelência e a transformação humana. Transformação no sentido de adaptação, talvez. Excelência, fazer bem feito? Pode ser. De fato, o princípio ativo de potencialização dos resultados. A chave, a ferramenta para iniciar um grande processo de transformação em tudo que precisa ser mudado em sua vida. Faça bom proveito e boa viagem. Vamos decolar, gente? Olá, sou Paulo Vieira e quero agradecer por você estar nessa leitura comigo. Eu que agradeço a escrita, a obra. Não deve ser fácil escrever livro, não. Eu já escrevi artigo e, gente, dá trabalho. Trabalho. Tem que gostar. Por que ler este livro? Introdução. Tem-se percebido que pessoas com um elevado nível de inteligência possuem uma inteligência emocional, possuem uma extraordinária capacidade de realizar seus sonhos pessoais e profissionais de maneira equilibrada e consistente. Afinal, ser feliz é possuir as aptidões emocionais necessárias à arte de se conectar consigo, do bom e velho conhece-te a ti mesmo do Sócrates, e com os outros de forma harmoniosa. Tinha um sociólogo que falava assim, eu não sei se era Weber ou Durkheim, né, que fala, o mundo é uma teia e cada pessoa é um pontozinho nessa teia. Cada movimentação que a gente faz, né, um pontinho ali da teia gera uma onda que se ecoa por longos caminhos, influenciando várias pessoas, construindo redes de relacionamento e trabalho, networking, confiança, realizações e talentos que, no conjunto,
constituem a sabedoria humana. A inteligência emocional só será atingida quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da vida. Gostei, realmente. Se for parar para pensar, boa parte das coisas que acontecem por nossa responsabilidade. A atitude dos outros é uma verruguinha no corpo todo. E ainda assim, essa verruguinha, como é que a gente olha ela, né? Como é que a gente entende, interpreta ela? Como também de contribuir para o crescimento das pessoas que o cercam. Ajudar e contribuir. Esse é o maior objetivo do livro, por meio de temas que combinam competências emocionais e autorresponsabilidade. Descortinar as fragilidades e ineficiências do leitor e fazer com que ele assuma total responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles quais forem. Proposta bacana. Em mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching integral sistêmico, pude comprovar essa receita infalível. Jogou lá em cima. O ato de se responsabilizar por tudo que acontece em sua vida traz a certeza de realização e plenitude. Dá uma sensação de controle bacana mesmo. Estou disposto a levar para a sua vida esse método, essa consciência que aplico em minhas sessões individuais e em meus treinamentos de coaching. Este livro fará você ver a vida como um barco que precisa navegar para atingir seu destino. Para isso, alguém precisa comandá-lo na jornada. E esse alguém é você, só você. De certo que não estamos no controle dos mares, dos ventos, correntezas e tempestades, mas estamos no comando do barco de nossa vida e podemos usar todas as variáveis a nosso favor. Se a maré está alta, o barco, para afundar, tem que estar numa posição que permita que o barco afunde. Se o capitão é bom, ele não naufraga, não. Assim, cabe a cada um decidir em quais mares navegar, quais recursos utilizar e qual rota seguir. Cabe a cada um ajustar as velas e o leme na direção certa, buscar os mantimentos necessários, mapas e cartas náuticas que o guiarão de onde está até onde deseja chegar. O melhor de tudo isso é fazer a jornada tão prazerosa quanto a chegada. Isso eu concordo. Sêneca dizia isso. O que adianta certificado, cargo, título? Cara, tem gente que passa a vida atrás disso, uma vida miserável, à base de antidepressivo, só para ter as honrarias da vida. Essa é uma pessoa rica? Não sei. Concordo com isso aqui. A jornada tem que ser boa, para vir para a chegada ser boa. São Tomás de Aquino dizia isso quando interpretava os livros do Aristóteles. Só se alcança virtude num caminho que é feito pela soma de atos virtuosos. E eu traduzo isso para o nosso contexto como, cara, um objetivo só é bom se o caminho for bom. Só é legal se o caminho for legal. Se você é essa pessoa e esta é sua busca, atreva-se e descubra um mundo de possibilidades e conquistas oferecidas pela autorresponsabilidade. Descubra e desperte todo o poder que existe em você. Quais ganhos no campo da inteligência emocional você terá? Já encontra a supervalorização da inteligência racional, a ciência moderna, o dia a dia nas empresas. E a prática de vida nos mostra que a inteligência emocional é mais importante que a cognição. A intelectualidade, o conhecimento.
depois de levar milhares de alunos a aplicar a autorresponsabilidade, posso afirmar que os ganhos no campo da inteligência emocional são incontáveis. Coaching integral sistêmico é a metodologia criada por mim. Nela, o coaching tradicional é expandido para trabalhar os lados racional e emocional do ser humano. Além disso, o CIS considera que as pessoas são sistêmicas, de maneira que, se uma área da vida é ruim, todas as outras serão afetadas. Falarei um pouco mais sobre isso ao longo do livro. Se uma área da vida está ruim, todas as outras serão afetadas. Isso é uma verdade difícil de ouvir, mas é mesmo. Capítulo 1. Como tudo começou. Eram 7 horas de uma manhã de setembro de 1997, quando o despertador tocou. Abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando. Mais um de muitos dias repletos de problemas, carentes de prazeres ou confortos. Acabou que aqui estava no Kimba. Era mais uma página da minha vida que estava sendo escrita naquela manhã. Mais uma página. E diga-se de passagem, uma vida nada interessante. É o famoso tô vivendo por viver. Naquela época, meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que vivia, menos esperança tinha. Estava endividado, em processo de divórcio, com um negócio próprio que ia de mal a pior, distante da família e dos amigos. A pressão arterial estava alta e eu tinha problemas renais. Essa era a minha vida naquele instante, naquele momento. Indo de encontro à realidade que eu vivia, decidi levantar mais tarde da cama e fingir que tudo estava perfeito e sem nenhum problema. E assim fiz. Tomei meu café da manhã como se fosse um príncipe. Cabeça altiva, sorriso no rosto. Vesti uma ótima roupa e fui ao shopping. Aquele dia parecia diferente. O céu mais azul soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas, que eu decidira os negar naquele dia, estava tudo em perfeito equilíbrio. Curioso, como fazer isso? Entrei em uma livraria e comecei a folhear diversas obras, até que me deparei com um pequeno livro vermelho escrito por um respeitado escritor da área de autoajuda. Roberto, eu não sei falar isso. Nele, deparei-me com um texto que falava sobre o mito grego, um mito grego. Foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de forma extraordinária. Ali, a minha chave ligou, os faróis se acenderam e comecei a andar. Porém, daquela vez, no rumo certo. A seguir, reproduzo na íntegra o texto que li naquele dia e compartilho o início da minha nova vida, uma vida extraordinária. Olha, o que eu aprendi aqui, uma coisa que eu observei é que não adianta só ler um livro. As circunstâncias têm que encaixar. Tem que haver uma coesão, uma coerência. A gente vê aqui que era uma pessoa que estava na bad e um dia resolveu ler um livro. Um dia resolveu ir numa livraria atrás de um livro. Então, de cara aqui eu já percebo que eu sinto que posso estar errado, viu, gente? Eu não sou o melhor do mundo na área. Talvez seja uma pessoa um pouco mais arrogante, que não aceitava ajuda e que chegou num certo ponto que falou, velho, eu não tô indo de mal a pior. Eu vou atrás de ajuda,
que seja de um livro, vamos dizer, não tem mais para onde correr, né? Não tem mais para onde ir. É o que tem, vamos fazer o que dá. Eu acho que literalmente desceu os ombros, baixou a cabeça e falou: é isso. É isso. A história de Sísifo, um dos personagens mais interessantes da mitologia grega, é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades que, por sua vez, pediam novos estratagemas, uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egna, filha de Asopo, o deus dos rios, Deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Asopo o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a ideia e a proposta. Deu a Sísifo a nascente e soube, de então, que sua filha fora raptada por Zeus. Então vamos lá. Sísifo descobriu que Zeus tinha raptado Egna, filha de Asopo. Egna era filha de Asopo. Opa, é mesmo. Acabei de falar isso. E aí o que fez? Sísifo sabia do negócio e fez uma chantagemzinha com Asopo. Foi um X9 de Zeus. É audacioso, caboclo. Sísifo teve água, mas arrumou um outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. O louco, o cara era das ideias brutas. Durante um tempo não morreu mais ninguém. Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas, desta vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da sua mulher, teve o cuidado de pedir, em segredo, que ela não enterrasse o corpo dele. É curioso esse pedido, mas olha que interessante, né, a ideia. Sísifo, pelo que eu estou entendendo, era o cúmulo do irresponsável. Mas ideia mais doida que a outra. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Não, o cara não fez isso não. Então, suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo, então, retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Ele me enganou também. Eu achei que ele ia mandar Plutão trazer a esposa para o caboclo não ficar sozinho. Foi mais astuto ainda. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido, até que, enfim, morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial.
Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Cruz. Não sei o que é mais impressionante, os braços do Sísifo ou a criatividade de Plutão. Com esse texto eu me percebi, se identificou. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar. Que, apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De forma sistemática, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento, e isso era o que me prejudicava. Parece que eu estou me identificando. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de forma diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo meu maior sabotador. Isso é curioso. Eu acho que não é só eu que faço isso, mas vamos embora. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que, após a adolescência, eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo, autopiedade. Eu literalmente me boicotava para chamar a atenção e me sentir amado. Comer demais, bebida. É interessante observar que não é muito certo, né? Mas para a pressão que eu tenho, que toda vez que a gente faz uma cagada em público ou perto de alguém, intencionalmente, é para chamar a atenção. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. Um novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado: eu. Contudo, como sempre digo, o melhor estava por vir. Certo dia eu viajava com 2 amigas quando batemos o carro e um poste caiu dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. Credo, o combustível estava vazando e os fios do poste faiscavam. Foi um momento de desespero, imagino. Parecia que a morte nos rondava. Nós pedíamos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem auxílio, consegui sair por entre as ferragens, empurrar a porta e tirar o motorista e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu me dei conta de que nós 3 estávamos ilisos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente,
e ainda ter resgatado as duas amigas. Algo que aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que a minha vida tinha solução. É interessante. Às vezes acontecem essas coisas esquisitas e elas são a chave para algo extremamente necessário. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes a que assisti e até mesmo esse acidente de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui pesquisadora da Unicamp, Helenice Ferrari. PNL, para quem está assistindo e já ouviu falar, programação neurolinguística, vem trabalhando nisso já tem um tempo. E a gente ouve boas recomendações sobre a PNL. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em um outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Interessante, parece até uma reorganização. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim. Uma nova fase que começava depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Olha uma coisa que eu vejo aqui que eu achei bacana. Primeiro, reconhecimento. 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Uma coisa que a gente viu lá atrás, no início. Meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias e vivia, menos esperança eu tinha. Endividado, divórcio, um negócio que ia de mal a pior. Então, isso para mim é interessante. Eu vejo isso como interessante. A capacidade de, olha, eu não tô tão bom igual eu achava que eu tô, igual eu tô acreditando. Na verdade, a situação não é nem um pouco boa. Isso é uma atitude de baixar a guarda, né? Uma humildade. Aí depois, um acidente de carro. Para ele, o acidente funcionou, o acidente foi uma peça. Mas aqui a gente pode substituir, por exemplo, o desemprego, perca do emprego, a morte de um ente querido. Eu entendo que esse evento aqui está muito conectado à questão da emoção. Uma emoção forte gera memórias. O próprio curso de formação fala sobre isso. E descobrir mais sobre a neurociência. Ou seja, não só aconteceu isso tudo e eu fiquei lá, ai, coitado de mim. Não, teve uma atitude positiva, descobrir mais sobre a neurociência. Fui atrás, eu quero saber mais, quero melhorar. Isso tudo significou um renascimento para mim. Isso tudo. Uma nova fase que começava, depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Após um ano desse renascimento, me vi dono de um negócio próspero,
casado, com um patrimônio crescente, viajando o mundo todo e cumprindo minha missão de impactar vidas e desfrutando o sucesso pessoal e profissional. Pausa técnica aqui. Após um ano. Foi do dia para a noite? Não. Caiu do céu? Também não. Após um ano, depois de uma ação positiva. Não quer não. Depois de uma ação positiva, acerca de um acontecimento, tem toda uma construção. Eu venci. Aos 29 anos, iniciei a minha caminhada rumo à vitória. Caminhada essa que continuo e continuarei por toda a vida. Hoje, meu casamento é ainda melhor do que há 20 anos. Também me sinto mais saudável fisicamente. Já corri 4 meias maratonas. Acho que é 500. Não vou chutar não. Tenho mais e melhores amigos e a minha empresa, onde eu também aplico e ensino autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários. Já está presente em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul e do Norte. Atualmente, consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o CIS. Curso criado por mim e que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. As turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas. E o melhor de tudo, minha relação com Deus está mais próxima e forte. Hoje consigo chamá-lo de Pai, meu Pai. É esse o convite que lhe faço. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes. Venha comigo nessa jornada prazerosa. Jornada prazerosa. Aí a gente lembra daquela colocação lá atrás. Deixa eu ver se eu acho. Fala sobre o caminho. Será que foi aqui em cima, gente? Acho que foi, né? O melhor de tudo isso é fazer a jornada tão prazerosa quanto a chegada. Fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Crescer e contribuir. Sair do carro em chamas, o carro acidentado, e também ajudar quem está lá dentro a sair. Acredite que nada é por acaso. Este livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração para muitas outras pessoas. Venha comigo. Crenças, 2, né? Aqui. Crenças são as lentes pelas quais enxergamos a nós mesmos e ao mundo. São reflexos da nossa vivência em família, da moral, dos valores e da ética que nos foram transmitidos durante os primeiros anos de vida. Porém, também podem ser modificadas ao longo de experiências posteriores. Elas são formadas por repetição ou forte impacto emocional, o medo de morrer naquela hora. Toda crença é autorrealizável, portanto, as suas crenças determinam os seus resultados. Este assunto é abordado de forma mais consistente nos livros O Poder da Ação, Fator de Enriquecimento e Poder e Alta Performance. Suas crenças determinam os seus resultados. Não sei se encaixam, mas lembra que na história lá atrás, um dia eu acordei, o dia não estava bom, mas eu sentia que algo ia mudar, sentia que algo ia melhorar. Fui ao shopping, entrei na livraria e encontrei o livro. O que eu quero mostrar? Ele não amanheceu no shopping. Primeiro ele amanheceu e alguma coisinha ali mudou e opa, o dia hoje está diferente, está melhor. Né? Houve uma mudança ali dentro da cabeça, da própria mente, antes de existir um resultado fático, prático. E é isso. Lemos o primeiro capítulo. Se tudo der certo, amanhã, capítulo 2.
identificando o seu estado atual. Do que eu tô achando? Tô gostando. Gostei desse primeiro capítulo. Me identifiquei em algumas partes. A gente pode observar que é interligada, né, as colocações. Faz sentido, é coeso. E interessante. Expectativa muito boa para o segundo capítulo. No mais, tchau. Muito obrigado a quem estiver aí, quem assistiu. Curte sempre, né? Curte, comenta, compartilha, segue. Mas desde que esse conteúdo faça sentido para você. Quero te poder ajudar. Não quero ser mais um no seu feed. E tchau.